Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Este programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva. Nós queremos agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 com o título geral O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. A aula passada nós estudamos sobre a segunda ordenança da Igreja, que é a Ceia do Senhor, que foi a 10ª aula, né? Por sinal, 2 aulas anteriores maravilhosas, né, senhores? Sim, muito boa mesmo, né? Uma falando sobre o batismo, a primeira ordenança, e a segunda ordenança, que é a Ceia do Senhor. E nessa programação nós apresentamos a natureza da Ceia do Senhor, mostramos o propósito da Ceia do Senhor e refletimos a respeito do modo da celebração da Ceia do Senhor. E se você tiver mais curiosidade, ainda não teve oportunidade, acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, pelas redes sociais também, bem como Instagram, Facebook, nós temos essa programação disponível, mas no YouTube está lá todos os programas anteriores, não só desse trimestre, mas vários outros que você pode ali usar como fonte de pesquisa e também como conteúdo para a preparação de um sermão, e esse especial de hoje para você usar para preparar a sua próxima aula aí, né, como uma pré-aula aí para te ajudar aí como reforço, tá bom? Então Deus te abençoe por estar conosco, convide mais alguém para assistir. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, o culto da igreja cristã, né? Vamos pensar nela, e para comentar a lição de hoje nós temos aqui no estúdio 2 companheiros, né, que sempre estão aí alternando, né, mas sempre estão aqui no estúdio. Nós glorificamos a Deus pela vida de vocês. Presbítero Rodrigo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor, pastor Onides. Paz do Senhor, meu amado. A paz do Senhor a todos os nossos queridos telespectadores, internautas, que Deus abençoe a vida de todos. Muito bem, Deus te abençoe. Pastor Eronides, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu amado, prazer voltar a estar aqui com o Senhor nesse programa de grande relevância. Amém, glória a Deus, né? A lição de hoje, nós vamos trabalhar então o culto da igreja cristã, né? Ver esse modo, né? A forma, a sua essência, e vamos trabalhando com essa visão. E eu quero agora neste momento convidar o pastor Eronides a fazer a leitura do texto áureo para nós, por favor. Permite, pastor, ainda é uma alegria estar com o presbítero Rodrigo aqui. Pô, tranquilo. Uma pessoa que nós conhecemos no Planalto, admiramos a trajetória ministerial, uma pessoa que tem visão na obra, e é uma alegria, Rodrigo, estar com você nessa oportunidade. Alegria toda minha, pastor. Saiba Muito disso, obrigado. tá bom? Glória a Deus. Texto áureo, pastor. Sim. O texto áureo diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. O texto é 1 Coríntios 14 e o verso 26. Meus cumprimentos aos meus irmãos e todos os demais ouvintes do programa Mão Amiga. Amém, glória a Deus. A verdade prática nos diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Nós vamos agora aos objetivos da lição e eu pedir ao presbítero Rodrigo fazer a leitura. Certo, pastor. Objetivos da lição. Número 1. Identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Número 2. Compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E número 3. Enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Maravilha! Nós vamos agora à leitura bíblica em classe que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo, comentar os pontos da lição, pensando hoje nessa lição de número 11, o culto da igreja cristã. E tendo aquele cuidado, né? O plano de aula, que é muito bom para você, professor, observar ele, eu achei muito interessante pensar nele. E eu quero deixar uma pergunta norteando a sua mente, para você também falar sobre isso em determinado momento da sua aula. Talvez nossos comentaristas irão fazer o mesmo, né? O culto da igreja cristã. A pergunta é, para quem é o culto? Porque nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas saem insatisfeitas do culto porque o culto não satisfez, né? Até há uma colocação assim, ó, ao final do culto ouvimos comentários avaliando se ele foi bom ou ruim, como se o propósito da tal reunião ou do culto fosse saciar o nosso ego e atender os nossos critérios. O culto, ele é para Deus. Correto. Nós nos ajuntamos na igreja para cultuar ao Senhor. Quem deve dar a dimensão se ele é bom, se ele foi bom ou se ele não foi, é o próprio Senhor. Tá certo. Estou certo, pastor Eronides? Estou Tá certo, certo. presbítero Rodrigo? Boa Certo. palavra. Eu acho que podemos seguir essa linha, Tá né? certo. Então nós temos que cuidar muito com isso, mas também temos que nos preocupar com a questão de entrarmos num modo automático, num piloto automático de culto, né? E aí entra, eu estou falando do plano de aula aqui, tá? Esse erro, né, de praticar esse modo automático, e diz assim, as disciplinas espirituais até mesmo a forma de cultuar a Deus. O antídoto poderoso, olha que interessante, contra esse mal é estudar a palavra de Deus, com a postura de um genuíno discípulo, sempre disposto a deixar-se nortear, confrontar e corrigir e aperfeiçoar para a glória de Deus, a fim de que o culto público seja apenas o transbordar de uma vida de adoração legítima, agradável a Ele. Então nós começamos a pensar esses pontos, né? E nós precisamos muito de trabalhar isso, né? Pensar e refletir sobre isso, né? Eu até anotei aqui 2 versículos bíblicos, né? Sobre o que Samuel coloca no seu primeiro livro, 15:22, né? Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que não obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o ouvir melhor do que a gordura de carneiros. E o Salmo 51:17, né? Salmo confessional de Davi, que eu tenho paixão por ele, né? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Agora vamos voltar um pouquinho, a gente está comentando aqui, mas a nossa leitura bíblica em classe hoje, pastor Eronides, presbítero Rodrigo, nós temos um texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, né? E o versículos de número 15 ao 21, e é importante a gente pensar, e eu já comentei outras vezes aqui, e vou comentar novamente, comento quando estou dando aula, nas matérias quando estou trabalhando, que o intuito do programa, ele já tem escola bíblica, nós trabalhamos Bíblia. Somos biblicistas, né? Ou biblistas, como alguns preferem. Sim. Amamos a palavra de Deus. Amém. E pensando em Efésios 5, 15 a 21, nesse ponto que Paulo está tratando sobre o fruto da luz e as obras das trevas, eu gostaria de começar com você, presbítero Rodrigo, que fizesse um comentário, um breve comentário sobre esse ponto aqui da leitura bíblica em classe. Claro, pastor Valcir. Então nós podemos observar claramente que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele começa falando sobre a importância, né? A gente pode observar ali no versículo de número 18, e não, do capítulo 5, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, ele ressalta essa importância, esse tamanho valor que é a pessoa ser cheia do Espírito, que é fundamental para a nossa fé, porque há muitas pessoas, há muitas igrejas, denominações,
que o foco acaba se desvirtuando para outros caminhos. E o apóstolo Paulo, ele diz da importância que devemos nos embriagar, mas não com o vinho, que é a contenda, né, mas com o Espírito. E no versículo 19, ele vai dizer que nós, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quer dizer, isso remete à alegria, ao fervor, né, que nós vamos falar um pouco mais na frente, essa questão do pentecostalismo, que é uma característica da igreja pentecostal, esse fervor, ser cheio do Espírito, essa reunião dos salvos no culto, e ali sempre com muito fervor, com muita alegria, cultuando ao Senhor, adorando aquele que vive para sempre. Então isso sim, de fato é muito importante, e ele ressalta isso, né, falando que devemos nos reunir sempre com salmos, hinos, cânticos, remetendo à alegria de estarmos sempre juntos adorando ao Senhor. Glória ao nome de Jesus, né? E ele começa, né, tratando assim, né, portanto, vede prudentemente como andais, né? Sim. Ele já dá uma ideia, presta muita atenção de que forma você está andando, não como nécios, ou seja, o nécio é aquele que não aproveita tudo aquilo que o Senhor, nesse caso aqui, né, tem para nós, né? Mas como sábios, né? Ou seja, aproximando do Senhor. Então, veja como vocês andai. Pastor Euronides, também o senhor um comentário sobre esse texto da leitura bíblica em classe aqui. Veja, pastor, o Rodrigo desenvolveu bem o parecer dele, porque é um ponto que eu chamo de prioritário. No desenvolvimento do contexto espiritual, o que o crente está ali recebendo, né? Porque a Escritura é muito clara nesse contexto, para aquilo que nós estamos fazendo, né? E nesse parecer é muito claro que Paulo apresenta, porque se fugir daí, é um condicional, sempre uso essa expressão, fica alheio, ou seja, a pessoa não terá uma visão ampla, né, daquilo que o apóstolo desenvolve nessa carta, nesse texto, e que o Rodrigo, nosso companheiro, foi feliz na sua exposição. Olha que interessante, né? Então pensar em Efésios 5:15 e 21 é muito bom. A carta toda de Efésios é maravilhosa, exato, né? Uhum. Mas o verso 20 e 21 vai dizer assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, as pessoas que estão alegres, cultuando, salmodiando, eles vão fazer isso. Quem está alegre. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu penso sempre, eu defendo essa tese, né? Quando nós nos ajuntamos com salmos, com hinos, nossa cultura prática de culto, né? Essa prática cultica, assim dizendo, sim, ela é de reunirmos na igreja. E quando estamos reunidos, a ação do Espírito Santo faz isso em nós. Eu gosto muito dessa ideia que Paulo traz de sujeitar um ao outro no temor do Senhor. Quer dizer, eu não estou acima do meu irmão Rodrigo, não estou acima do meu irmão Euronides, meus irmãos não estão acima do irmão Evalcir, nós estamos no mesmo nível diante de Deus, cultuando e nos respeitando, embora com muitas diferenças, né? Mas sempre com um propósito único, né? Adorar, glorificar o nome daquele que é digno. Então, pensando nisso, nós vamos agora para nosso texto, né, de comentário, né, pensando nessa natureza, e hoje nós vamos trabalhar isso, né? O culto é santo, né? O culto como serviço a Deus, o culto solene, nós vamos trabalhar isso, né? Também mostrar que a glorificação a Deus é a indicação de que da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, nós vamos mostrar que todo culto também tem um ritual. Isso é importante, né? Existe um rito, existe uma forma e temos que pensar nisso. Presbítero Rodrigo, o primeiro ponto, a natureza do culto, vai falar do culto como serviço a Deus, né? E vai tratar sobre a atitude que se cultua e a forma como se cultua. Eu gostaria que você comentasse sobre esse ponto. Certo, pastor. Conforme nós podemos observar em nossa lição, ela diz assim, na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Eu usando a referência Deuteronômio 6,13. Mas eu gostaria de convidar os nossos queridos internautas, nossos queridos professores, a abrirem comigo em Romanos, capítulo de número 12, no versículo de número 1. Olha só o que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele vai dizer. Portanto, caros irmãos,
rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Então nós podemos observar que essa palavra culto, ela está no grego, escrita em grego, ela significa latreia, que é o significado de serviço. Correto. Então o culto ao Senhor, ele vai muito além do que somente estar ali nas quatro paredes, adorando, cultuando ao Senhor, mas é servir ao Senhor. E servir ao Senhor, isso é todos os dias, a nossa vida em obediência à palavra do Senhor. Então nós podemos observar que essa questão do serviço, essa questão de cultuar a Deus, como eu disse, não se restringe apenas no ambiente eclesiástico, não se restringe apenas no ambiente da igreja em si, mas também na sua vida, todos os dias, conforme você vai adorando, obedecendo a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor Jesus, você está também cultuando ao Senhor. E eu gostaria de salientar também um outro ponto, aonde ele vai dizer aqui na lição, em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua. Quer dizer, então ele vai falar sobre a atitude que se cultua. E eu digo também a motivação. O porquê está cultuando, o porquê está servindo ao Senhor. Porque o Senhor, diferentemente de um patrão, de um chefe, ele não quer apenas que venhamos obedecê-lo, mas fazendo com amor e não por obrigação, nem por medo de represálias ou qualquer outra coisa, né? E então a gente pode observar isso, porque Deus está interessado também na motivação do nosso coração. E só Ele pode julgar isso, né? Porque há muitas pessoas que cultuam ao Senhor, só que a motivação do seu coração ela está equivocada. A motivação do seu coração, de repente, é uma motivação que não exalta ou que não agrada ao Senhor, e isso deve ser corrigido. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, examine-se o homem a si mesmo. Então, quer dizer, nós temos sempre que examinar nós mesmos, como está a nossa vida diante de Deus, como estamos servindo ao Senhor, qual é a motivação do nosso coração. Eu gostaria de citar aqui Deuteronômio, capítulo de número 10, no verso 12, na parte A diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então Deus não nos quer pela metade, Deus não nos quer 99%, Ele não quer 100%. Então devemos servi-lo, devemos cultuá-lo de todo o nosso coração. Mas também o autor aqui da lição, ele vai falar sobre um outro ponto, que é a forma que se cultua ao Senhor. Então existe a motivação ou a atitude que devemos servir ou cultuar ao Senhor, mas também existe a forma. Qual é a forma que podemos cultuar o Senhor? Tem a forma individual, né, que é expressada com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor da igreja, segundo a nossa declaração de fé também, claro, segundo a Bíblia, mas apoiado também na nossa declaração de fé. E também na forma coletiva, que é a reunião dos santos no templo, né, que é a reunião dos santos na igreja, adorando ao Senhor. Então existem essas duas formas, a individual e também a coletiva. Eu falei da nossa declaração de fé, ela está aqui. Está aqui a nossa declaração de fé, que diga-se de passagem, é muito bom cada professor, cada amigo ouvinte que está aí nos assistindo, ter, né, telespectador está nos assistindo, ter aí a sua e poder estar sempre consultando-a, porque também está aí mostrando o que cremos, e isso é muito importante, né? E também o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Coríntios 14, 26, sobre uma ordem dessa adoração ou desse culto, que existe uma ordem, né? Não é de uma forma desordeira, não é de uma forma de qualquer jeito. Necessita-se ter uma ordem, né? Conforme está escrito ali em 1 Coríntios capítulo 14, 26, que diz assim:
Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. E outras formas também de cultuar, como testemunho e a contribuição através dos dízimos e das ofertas, que também é uma forma que você está cultuando ao Senhor. Então, basicamente, podemos dizer que existem essas formas de cultuar, a individual e a coletiva sempre com ordem e com decência, segundo a nossa Bíblia Sagrada. Quando você fala da coletiva, né, até tem uma sugestão aí de Atos, né, 13, 1 a 4, quando eles estavam cultuando, né, servindo, né, como você citou o termo, né, eles cultuavam o Senhor, o Espírito Santo, né, foi tanto agrado que ele disse, apartai-me a mim, Paulo, a Saulo e a Barnabé, né, para um alvo vos tenho chamado. Então traz essa ideia. O segundo ponto vai falar da solenidade do culto, né, e a palavra solene, ela traz respeito ao que é em respeito e é majestoso, né? Claro. Aquilo que é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Você trouxe aí a forma individual e coletiva, e a coletiva com ordem e decência, nós vamos tratar bastante disso ainda, né? Então, tanto o conteúdo como a maneira, elas são muito importantes. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, diz assim, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chega-se para ouvir e é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. O próprio Levíticos, né, capítulo 10, Antiga Aliança, né, no Pentateuco, vai dizer, 10, 1 e 2, vai falar de um fogo estranho, de um culto estranho, né? Nadab e Abiú, né, filhos de Araão, que tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. Algo que o Senhor não havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. Olha que coisa séria a forma de se apresentar diante de Deus, né? Primeiro o sábio dizendo que guarda o teu pé, né, tenha cuidado, tenha reverência na forma que você age, né, na casa de Deus, e depois Levítico falando desse formato de culto de Nadab e Abiú, né, que é muito preocupante. Tem muitas pessoas que estão oferecendo um culto como Nadab e Abiú, um fogo estranho. Acha que Deus é um empresário, que você disse, né, você citou de uma forma positiva, né, dando a explicação, mas acha que Deus é um empresário, um patrão, um grande bancário que está ali sentado, pronto, pede, eu te dou, vou fazer. Não, a forma de cultuar é em adoração, em propósito, né? Com alegria, fervorosidade. Então ele deve ser solene porque é ao Senhor. E Paulo, ele vai dizer também, na 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 14, que nós tratamos muito isso na ceia, né? Que ele dá aquela ideia, né, da indignidade, do cuidado, né? E ele fala no final, 1 Coríntios 14, 40, que tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer com decência e ordem. Por quê? Porque a solenidade do culto ela é feita de uma forma geral, coletiva, aquele que é digno. Não podemos pensar de forma diferente. Algum acréscimo, Rodrigo, pastor Euronides? Olha, pastor Valci, acompanhando lá o relato do nosso companheiro, o presbítero Rodrigo, e agora eu estou citando, a gente fica observando, o senhor citou o problema lá dos filhos de Arão, hoje é uma questão de identidade. Por exemplo, pessoas que vêm ao culto, mas eles não estão voltados na condição espiritual, ou seja, o entendimento com a divindade. O que é isso? São pessoas que estão com uma incógnita na palma da mão dele e ele não sabe o resultado da equação, contexto espiritual. Aí, de repente, é mais um culto que ele participou, mas será que estava dentro da plataforma daquilo que Deus esperava? Não sei se o senhor está entendendo a minha fala, porque o desenvolvimento, a adoração, o que nós estamos ali buscando de Deus, é preciso saber se Deus está se agradando. O senhor já citou, não precisa repetir. Porque aquele caso lá, o pai deles era sacerdote. E deu uma coisa ruim. Agora, hoje, a gente não é frequente isso, mas volta e meia ouve, né, eu nas minhas andanças, o senhor sabe que estamos na estrada uns par de anos, olha, na verdade, para mim,
eu não esperava aquilo do preletor, aquele que pregou de manhã e tal. Isso não procede. Porque a condição, eu sempre uso um termo que cai na área espiritual, os digitais não são iguais, e Jesus diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Então eu tenho, Rodrigo, de fazer autoanálise, como é que eu estou, já foi dito isso aí através dos senhores. Então, porque senão vai ficar uma interrogação para mim. Sim. A pergunta é importante aí, né? Assim, de se avaliar, é importante levar isso até para a sala de aula, né? Que hora começa o culto mesmo? Né? O nosso culto começa às 19h30, hoje, quinta-feira, ou quarta, ou terça, que seja, né? Ou no domingo. Não, o culto ele começa lá em casa, né? O culto começa quando eu começo a pensar durante o meu dia, hoje eu vou para a casa do Senhor. E como o salmista Davi, eu vou alegre, porque vamos à casa do Senhor. Tratando bem minha esposa, tratando bem os filhos, tratando bem a família, os que estão à volta. E a gente vai desenvolvendo o modelo de culto. E quando nós chegamos no culto em si, na igreja, para nos reunirmos, nós já estamos em uma vivência de ambiente. Agora, infelizmente, há muitos casos de que as pessoas chegam brigadas dentro do culto. O marido vai para um lado, a esposa para o outro, os filhos para o outro, e está todo mundo de cara virada, bravo um com o outro. E daí, como que Deus vai agir? Então, o culto tem que ser solene. Está dentro desse ponto. E nós estamos trabalhando, para você que está nos assistindo, o culto da igreja cristã. Nós estamos trabalhando essa temática hoje. Então, que forma está sendo o nosso culto? Essa é uma pergunta. Onde ele está começando? Tem aquela dúvida, por que se ajoelha ao chegar? É uma forma de você reverenciar de gratidão, mas isso é um outro momento, né? Sim. Você ia dizer? Só para acrescentar, pastor, fala do senhor, do pastor Eurinedes, eu acho que um grande problema da forma que nós enfrentamos hoje, ou algo que nós precisamos lidar com hoje em dia, quando o culto ou ir à igreja se torna uma forma mecanizada, uma religiosidade, quando se torna automático. E há muitas pessoas que acabam tendo isso como algo mecânico. Tal dia eu preciso ir para a igreja, ou eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o culto, e já não consegue ver mais esse ambiente onde os irmãos estão todos reunidos ali num só propósito, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, não consegue ver isso com uma forma solene, com respeito, com reverência. Então eu acredito que isso é algo que deve ser levado em consideração, que devemos sempre ter em mente que estamos adorando ao Senhor, como o Senhor disse, não só dentro do culto, mas começa desde casa, desde o momento que você está ali servindo ao Senhor, seja no seu trabalho, seja na sua casa, você está servindo ao Senhor através da obediência à palavra, através da obediência às instruções aí que o Senhor Jesus nos deixou, e devemos estar ali com isso no nosso coração, que estamos indo cultuar ao Senhor, estamos indo num ambiente onde devemos cultuar o Senhor e com reverência. Não olharmos como algo, como que eu posso dizer, como algo mecânico, não olharmos como algo religioso, mas olharmos com um olhar solene, com um olhar de respeito e de reverência. Então, quando nós conseguimos olhar e ver por esse prisma, então, consequentemente, nós vamos estar adorando, como o pastor nos disse, citando a Bíblia, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. E a Bíblia... Pode falar, por favor, pastor. O senhor me permite, pastor, veja, o senhor citou uma coisa importante, eu já presenciei, eu já vi isso, conflitos conjugais, 4h30 da tarde. Quanto tempo o culto está para frente? O culto começa em algum lugar 19, outro lugar 18h40 e tal. Então, ao ponto do marido dizer, olha, quer saber, eu estou indo lá para a congregação tal, e a mulher, mas e aqui, como é? Eu estou indo lá. Você acredita? Então... no contexto abrangente agora cai certinho na mesa. Por quê? As pessoas têm que entender que é espiritual. O culto está sendo apresentado a Deus. Agora, não tem, Rodrigo, dentro do contexto da própria teologia, não tem como alguém que está ali rancoroso, magoado. Como que o Espírito Santo vai ter a habilidade, a liberdade de chegar e trabalhar? É muito difícil pensar nisso. Difícil. O culto, a Bíblia vai dizer que ele tem que ser decoroso, ter decoro, decência e ordem. Agora, pastor Eurinedes, pensando nisso, a gente está conversando, o terceiro subponto traz algo que eu acho maravilhoso na Bíblia sobre a santidade, né? E ele diz assim, o culto é santo, né?
e vai trazer no contexto aqui aquela diferenciação entre o santo e o profano. Mas pegando essa temática central aqui, o culto, ele é santo. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Veja, eu estava lendo na minha casa, pastor, e aqui já está aqui, ó, olha lá, ó, sinopse primeiro, ó, sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Vocês já bateram nisso aí. Veja, pastor, nós interpretamos que nesse contexto, esse professor aqui, eu conheço, ele mora lá no Piauí, eu conheço pessoalmente, ele foi muito feliz na sua explanação dessa revista. Quando fala de santidade, e colocando aqui que o culto é santo, vai desenvolver toda uma forma grande na liturgia. Não é parte A ou B. Já foi citado o Eclesiastes da chegada no templo. Mas como que está o meu coração? Será que eu vou avaliar, baseado no que ele diz, ou dessa forma, nada que fosse profano? Aqui ele está batendo forte lá Ezequiel, nas profecias dele, e outros também na própria lei de Moisés. Deveria, ó o verbo que tempo que está aí, ó, fazer parte do culto na vida de quem o praticar no Antigo Testamento. Então é claro que aqui é uma comparação. Agora, por que que hoje, nos nossos dias, há casos de pessoas que não reverenciam, não dá o valor devido? Ou seja, ele não está na plataforma divina. Eu não estou julgando, Deus que me guarda, não sou juiz, sou pregador. Mas a gente vê, por exemplo, descaso no contexto do andamento da liturgia, conversas, andamento, está fazendo um anúncio que vai começar a oração, o camarada está conversando. Vai fugir disso aqui, meu irmão. Porque nós aqui na terra já temos temor, porque a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Agora, como é que o Senhor, na sua santa morada, está vendo isso aí? Então, são assuntos que a gente fica, às vezes, se interrogando, mas a própria Bíblia ela dá resposta. O Senhor já citaram aí hoje, já na abertura, Romanos 12, e aqui ele coloca bem claro. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto. E isso, isto é, uma vida de serviço a Deus. Então é sério. A hora que você sai do portão da tua casa, Deus te deu um carro e você vem com sua família. Não, é mais um culto. Eu estou indo. Não pode. Não pode, porque é uma questão, não pode ser subjetiva. Isso aí é muito relevante. E quem sabe, a palavra de Deus ela é muito clara, que Deus lê corações. É claro que Ele é onisciente, é o único no universo. Então, como é que eu estou, Rodrigo? Lá na hora que o culto está em andamento. Como está o meu espírito com Deus? O que é que eu estou passando para Deus? Então fica aí a princípio essa palavra, pastor. Glória a Deus por isso, né? Então, nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto, né? Certo. E a gente está aí, então, pensando nesse primeiro ponto da natureza do culto, né? O culto como serviço a Deus, como deve ser solene, e ele é santo. Nós vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que é o propósito do culto, né? Vamos pensar aqui sobre o seu propósito, um deles, glorificar a Deus, segundo propósito, o segundo ponto, subponto, quando não se cultua a Deus, e depois também com o propósito de edificar a igreja, né? Nós vamos trabalhar esses pontos, pensar sobre eles, mas pensando aqui sobre glorificar a Deus, né? O Salmo de número 48, versículo 1, ele nos diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmo 48, 1, a parte A, né? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então, o propósito primário. Nós vimos, então, no primeiro ponto, a natureza. Agora nós vamos ver propósito. Correto. Por que eu estou? Então, o primeiro propósito, eu tenho que estar na igreja para glorificar a majestade, a santidade e o poderio de nosso Deus. Está aqui, ó, o culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza
de Deus e os seus poderosos feitos, conforme já citei o Salmo aqui. Depois há uma expressão do Salmo 103 também na lição, que é bom você, professor, destacar isso com a sua classe, porque a ideia de hoje, a gente está falando que o culto tem um propósito de glorificar a Deus, está muito trabalhando um culto hoje na esfera da pessoa, né? No antropocentrismo, né? Eu acho que é isso, né? E não no cristocentrismo, né? Exato. Então o culto para eu, né? Desculpa o termo aqui, mas louvado seja eu, glorificado seja eu, não é essa a ideia. Então o Salmo 103 vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, ou fale bem minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e continua desenvolvendo essa ideia desse salmo que eu acho maravilhoso. Agora, se Deus não é celebrado e ele não é glorificado, então o culto ele perde o seu sentido, ele perde o seu propósito. Presbítero Rodrigo, aí vem a questão: quando não se cultua a Deus e reunimos, estamos na igreja, desenvolvendo uma liturgia, mas não estamos cultuando a Deus. Vou deixar esse subponto 2 contigo, Rodrigo. Maravilha, pastor. Então, quando isso acontece, é uma tragédia enorme, né? Porque você tem todo ali um ambiente que deveria ser levado para cultuar a Deus, como o senhor citou, o pastor Nunes disse, algo que tem que ser cristocêntrico, quer dizer, Jesus no centro, e muitas vezes isso dá lugar ao antropocentrismo, que é o homem no centro, né? E isso causa graves consequências para os membros, para as pessoas que estão ali e para a igreja em si, né? Porque o que acontece, só para os nossos queridos irmãos, professores que estão aí nos assistindo através dessa programação, o antropocentrismo, que é o homem no centro, ele tem algumas características, né? Que é o quê? Que é agradar primeiro ao homem, aos homens. Então a preocupação na palavra, na pregação, nunca é aquela preocupação, aquela pregação de exortação, que gera arrependimento, que nos confronta. Não, esse não é o evangelho pregado numa igreja ou num evangelho que busca ali, um falso evangelho, né, que busca ali o antropocentrismo. Não, é aquela, como diz, aquele velho conhecido, aquele evangelho light, né, aquela coisinha mais tranquila, não tem problema, só visando somente uma face, um atributo de Deus que é amor, e esquecendo os outros, né, que é justiça, que é santidade. Então enfatiza muito o amor, que causa aí caindo até numa hipergraça, né? Então que é aquela coisa que é um universalismo. Então todo mundo vai ser salvo, não importa, Jesus morreu para todos e está tudo certo. Que não é o que a Bíblia ela nos afirma. Então uma das características é agradar a homens, é agradar as pessoas que estão ouvindo, o público que está ouvindo ali o discurso, a pregação, reconhecimento, em busca de reconhecimento pessoal, quer dizer, aquelas pessoas que estão nesse contexto, né, do antropocentrismo, então ela sempre busca um reconhecimento pessoal. Ela faz, mas ela quer ser reconhecida pelos homens, ela quer ser admirada pelos homens, ela quer ser aplaudida pelos homens, e ela não vê isso como algo para Deus. Ela não consegue enxergar isso que ela está fazendo para Deus, toda a glória para Deus. Ela, como o senhor disse, ela busca a glória para si, né? Outra característica é melhorar a autoestima das pessoas. Então a preocupação como se fosse uma palestra motivacional, um coach, né? Que busca ali melhorar, ali massagear o ego das pessoas, fazer aquelas pessoas ali que estão participando daquele ambiente, a emoção, e as pessoas começam a chorar, mas não tocadas pelo Espírito Santo, pelo convencimento dos pecados que elas estão praticando. A exemplo do que aconteceu no avivamento que Jonathan Edwards, naquele famoso pregação que ele cita, né, que ele fez, pecadores da mão de um Deus irado, que diz a história que foi dias ali, pessoas, depois os nossos queridos amigos podem estar aí pesquisando mais sobre esse sermão, pecadores na mão do Deus irado, onde vai contar que durante alguns dias, pessoas ali ao redor da igreja que ouviram aquela mensagem, elas procuraram ao Senhor, de muitas pessoas, multidão procurando ao Senhor, se arrependendo, porque
o convencimento do pecado, a confissão de pecado, a convicção de pecado que elas estavam tendo sobre a situação que elas estavam vivendo foi muito grande. Então o choro, essa comoção que esses movimentos aí do antropocêntricos buscam não é algo para arrependimento, mas é algo só para massagear o ego, né? Também busca uma barganha, então é um evangelho meio que barganha, olha, você vai fazer isso, Deus vai te dar isso, você recompensa sempre da terra, não busca algo eterno, algo que Deus prepara, indo totalmente contra o que Jesus mesmo disse, né? Que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Então vai contra tudo isso aí, né? E outra, agora, para o cristocêntrico, ou cristocentrismo, né? O Cristo no centro, tem algumas características também que eu gostaria de compartilhar com os nossos irmãos, que é agradar a Deus, a primeira coisa, que é sempre agradar a Deus, pregar ou fazer ali conforme Deus manda, é Deus que direciona, e Deus sempre está no centro de tudo, todas as decisões que serão tomadas, todas as atitudes que serão tomadas no culto, na liturgia, tudo é para a glória de Deus, porque conforme a palavra disse, né, a palavra de Deus diz, tudo é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, então toda a glória sempre para o nosso Deus e nunca para o homem. Então enfatiza muito a obra salvífica de Cristo. Então o evangelho cristocêntrico vai sempre trazer, como o próprio nome diz, né, sempre trazer Cristo para o centro. Falar a exposição da Bíblia, a exposição na pregação, no ensino, tudo busca falar ou evidenciar o que Jesus fez, não o que eu faço. Tá certo. Né? Porque muitas vezes a gente às vezes acaba ouvindo, ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo, de muitos youtubers falando muita coisa boa, mas muita coisa ruim também tem por aí, e é sempre o eu. Não, eu, porque eu, então quando você ouve muito esse eu, já Jesus não está no centro, quem está querendo ficar ali é o homem. Então, uma das características também da igreja cristocêntrica é a exortação, a palavra de confronto, quer dizer, aquela palavra nós não vamos na igreja para ouvir o que a gente quer, mas é o que a gente precisa, é o que a gente necessita para ouvir, é isso que se busca, é isso que se deve ser evidenciado, é onde gera arrependimento, salvação de almas, e sempre mostrando a vida eterna, falando sobre o reino de Deus e também a volta de Cristo, que Ele, um dia, Ele irá voltar. Então, quando não se cultua a Deus e o homem toma esse lugar no culto, na liturgia, isso é muito prejudicial, onde pessoas estão sendo ali conduzidas para um falso evangelho, um evangelho totalmente contra o que a palavra de Deus ela vai nos dizer, e isso é danoso para uma igreja ou para a comunidade que busca pregar aí a sã doutrina. Sempre há uma manipulação nesse caso, né? Uma ideia. E eu gosto muito daquele texto de Atos dos bereanos, irmãos de Bereia, né? Eles ouviam algo dos apóstolos, eles iam para as Escrituras para conferir se era verdade o que eles estavam falando, né? Então, para você que nos assiste aí, confronte sempre com a Bíblia, com certeza não terá erro, porque a Bíblia nos dá garantia de 100% da resposta correta. Você diz sobre o cristocentrismo, né? Trabalhou essa ideia muito importante, né? De propósito de glorificar a Deus, que não se cultua. Pastor Euronides, o terceiro subponto vai falar sobre a edificação da igreja, que é um dos propósitos. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Então, pastor, baseado no que Paulo escreve, o escritor colocou aqui em 1 Coríntios 14, 26, as prerrogativas no contexto abrangente relacionado o que a igreja necessita, a edificação está em primeiro plano. Porque ele mesmo fala na sua primeira carta de Coríntios que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, e há coisas que edificam e outras que também não. Então Paulo estava preocupado em deixar uma segurança espiritual baseado nisso. E aqui o escritor, ele coloca aqui, usado muitas vezes no contexto do culto, o fato mais claro, você pode ver que eu destaquei aqui na minha casa, que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja, está revelado no capítulo 14. Observe que quando foge disso, e há nesse milênio, infelizmente,
alguns lugares a gente tem que ser prudente, ter ética, não citar, não está preocupado com isso aí. Então entra mês e sai mês, você chega para o irmão, acompanha, no caso, um pastor que dirige trabalho, tal, e o que está acontecendo? Essa pessoa não está alcançando uma cortina que deveria já estar sobre seus ombros na parte da edificação. Porque a edificação, ela traz segurança, ela traz conhecimento e ela traz o mais importante, o reconhecimento daquilo que é, do que você deva fazer. Ele acabou de apresentar agora uma situação que ela está aí batendo nas portas. Se a pessoa está se endeusando, e hoje é moda isso aí, inclusive falou dos youtubers, muita gente se intitulando pastor e professor e tal, mas ele não consegue trazer à luz da Escritura aquilo que o pastor está ensinando na lição. Porque sem edificação não haverá suporte. Não tem como. Pastor Ironides, a ideia da edificação é aquela ideia de algo que está sendo construído, né? Correto. A edificação fala disso, né? Então, correto. E o senhor citou bem, né? Subir um pouco mais, né? Mudar de nível. Me permite, pastor, sim, porque pastor. Veja, essa condição, vamos colocar a nossa igreja nas Assembleias de Deus, ela teve sempre uma visão ampla. Mas há alguém que acha que dá um dedinho ali de folga tal, mas o crente precisa ser edificado. Isso aí é um processo. Não sei se alguém vai discordar de quem está me ouvindo, porque como que eu explico isso? Não é só o mês de janeiro. A edificação, ela é subsequente naquilo que o senhor acabou de falar, comparando com a construção que saiu do zero, tá? Agora os mestres de obra que estão me ouvindo aí, depois que passa as linhas lá, né, Rodrigo, eu não entendo disso, eu entendo de elétrica, né? A construção vai subir. De repente, chega no telhado, né? E o telhado tem que estar bom. Agora, se não há isso aqui, ele termina dizendo aqui o seguinte, ó, ele coloca aqui, ó, todos os demais, aqui ele já está entrando na posição da exposição de quem é edificado. Ele recebeu dons. Dons não se adquirem em faculdade de teologia. Verdade. Dons é dádiva divina que o crente tem que buscar para ser edificado. Então ele diz lá, ó, todos, não falou alguns, deveriam seguir esse critério, certo? Depois ele entra, inclusive, para os dons ministeriais, que já é um caso de Cristo, Efésios 4 ali, é Jesus distribuindo. Então aí a pessoa fala, mas eu não sei por que durante esse tempo todo parece que eu não fui edificado. Olha, é preciso fazer uma prensa aí. Que tipo de peneira que está lá para ele? Que tipo de fundamento que estão lançando lá, né? Pronto. Agora só arrematou. Qual o tipo de fundamento? Né? Porque Paulo deixa muito claro, não há outro. Não tem. É um. Né? É muito, muito interessante pensar nisso, né, pastor Ironides e presbítero Rodrigo, né? Então a gente está falando sobre natureza, pensamos primeiro, depois pensamos no propósito. Correto. Né? E olhamos para essa ideia do culto que glorifica, do que não glorifica, e também do propósito da edificação. Claro que nós cultuamos a Deus, glorificamos a Deus, e eu sempre uso esse termo, e Deus recebe o culto, e a forma evidente de que Ele está recebendo é a igreja sendo edificada. Né? É a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Né? A sinopse é muito interessante aqui, bom destacá-la, embora o alvo do culto seja Deus, e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Né? Isso é maravilhoso. Verdade. E agora nós vamos para o terceiro ponto dessa lição. Nós pensamos então em natureza e propósito do culto. E agora nós vamos falar, e nós precisaríamos aí de uma aula toda para isso, né? Uma aula toda mesmo, para pensar na liturgia do culto, né? Nós vamos pensar aí primeiro, e eu vou com o pastor Ironides já, sobre a exposição da Bíblia no culto. Nós vamos pensar depois sobre a adoração entusiástica, né? Correto. E por último, o lugar da adoração no culto pentecostal. Pastor Ironides, o lugar, né? A liturgia do culto, a exposição da Bíblia de extrema necessidade. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse ponto. Então, veja, pastor, o nosso professor, ele está abordando aqui assim, ó. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Então aqui eu já cito dois princípios. Primeiro,
não tem como alguém trazer nenhuma condição, inclusive de inovações, que um teólogo alemão falou. Se é inovação, não é verdade. Porque eles querem hoje, há pessoas aí, inclusive, destacadas, eu não vou citar aqui ministério, que diz que precisa que a Bíblia passe por uma revisão. Olha, isso é incoerente e é desrespeitoso, tendo em vista a Bíblia ser uma revelação, ela é a palavra de Deus. Segundo, não pode fugir de nada, porque o escritor diz aqui, esse fato mostra que a leitura e a exposição da palavra, da Bíblia, deve ocupar o lugar de primazia dinâmica na liturgia do culto. Ou seja, é necessário que haja aí, que faça uma averiguação do que está acontecendo em alguns lugares. Eu não sou menino para falar que é generalizado, mas que a palavra ela está ficando, não vou usar o termo subestimado, que ele é muito pesado, mas quase segundo plano, relacionado ao propósito do culto. Então esse fator da liturgia e a exposição da palavra, ela tem que ser priori, elas têm que estar em primeiro plano, porque alguém está ali, às vezes convidado, que hora que ele foi convidado? 18h30, não sei, às vezes na hora do culto. Veio, outro dia eu vi um testemunho aqui na sede. Pessoa que estava aqui por perto, convidaram e aceitou Jesus. Mas porque a palavra ela foi exposta, ela foi pregada. Então Paulo mesmo fala lá para Timóteo, em tempo e fora de tempo. Relacionado a isso aí, ele ainda complementa aqui, ele é um homem muito sábio. Ele diz, lá no final, encontramos esse mesmo apóstolo, Paulo escrevendo lá da liturgia lá em cima, a igreja de Corinto, juntamente seu companheiro Barnabé, expondo, o ensinando a palavra de Deus, Atos 15:35, muito claro o tempo que Paulo ficou em Corinto durante muito tempo, expondo as Escrituras, Atos 18:11. Então Paulo não ficou lá contando o tempo que ele serviu nos pés de Gamaliel, que ele era um homem de cultura muito avançada. Não, ele pregou. Ele pregou e deu ali condições de reconhecimento, tanto de membros, tanto é que Barnabé, companheiro dele, estava aí, e eu admiro muito, pastor, esse contexto, porque quando Paulo, após a sua conversão, subiu a Jerusalém, muita gente disse, olha, será? E quem estendeu as mãos para o suporte do trabalho do apóstolo Paulo foi Barnabé. Tanto é que ele cita aqui. Tá certo? Maravilha, pastor. Bom, querido. Importante destacar também, eu creio que isso o professor deve levar, mas não só o professor, você que nos assiste, a gente está aqui, que nós estamos responsáveis, às vezes, pela administração de um culto. Correto. Para o pastor ou para o dirigente daquela congregação, e até destacado aqui, eu coloquei esse destaque, que o que está à frente de uma igreja ou responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. Tem que estar atento, porque senão, eu já vou entrar na entusiasta contigo, Rodrigo, entusiástica, mas 2 horas de louvor, 3 horas de... Não estou desmerecendo o louvor, que o louvor é bom, glória a Deus por isso, são mensagens. Mas 2, 3 horas desenvolvendo, de repente o povo quer ir embora, uns já levantando ele agora, nós vamos para a parte mais importante do culto, que é a mensagem pregada da palavra de Deus. Espera aí, se ela é a mais importante, porque então que vai ter 5 minutos, 10 minutos, então ela deveria ocupar o lugar principal. Eu tenho sempre essa preocupação, senhores, que deve fazer parte como principal, como prior, como o senhor citou. Ela tem que ter a primazia. Quando ela tem, acontece tudo isso que a gente já falou para trás. Me permite uma parte, pastor? Sim, pastor. Estou citando aí agora, lembrei, Rodrigo, de quando Josias fez lá um acordo errado com Acabe, e antes do desfecho ele diz, olha, não tem ninguém aí que possamos consultar. Porque naquela época, os senhores sabem, são pastores, a profecia desenvolvia o centro da vontade de Deus e aqueles homens estavam na ponta da agulha. Sim. Porque Josias era um rei que era temente ao Senhor. E hoje, o senhor acabou de falar, tem lugares aí que, até porque teve um tempo aí, não vou nem dar detalhes, esse pregador do Rio de Janeiro, passaram para ele, não vou citar a cidade aqui no Paraná, 21h05. Ele agradeceu tudo do Rio de Janeiro, da nossa convenção. Falou, amanhã, se o tempo for permitido, eu prego a palavra. Agradeceu, saiu da tribuna. São realidades. Isso aconteceu aqui no Paraná. Estou sendo ético, não estou citando a localidade, mas é meio perto. Mas são realidades que, infelizmente, rodeiam,
Mas nós glorificamos a Deus, né, pastor Ironides, presbítero Rodrigo, que pelo menos aqui em São José dos Pinhais, o campo onde nós servimos a Deus, nosso pastor, nossa diretoria, os pastores, né? E tem essa visão de que a palavra, ela é... Tanto é que nós temos a liberdade de ter esse programa aí, que o pastor nos incentiva muito para que a exposição da palavra realmente seja colocada, né? Tá certo. Adoração entusiástica, querido presbítero Rodrigo, que é o subponto 2 desse ponto 3, eu quero deixar contigo para comentar esse ponto. Tem alguns apontamentos aqui também, porque você citou, eu disse, nós íamos chegar nele no início, Romanos 12, né? 1 e 2, né? Sim. Nós vamos trabalhar com ele um pouquinho depois, mas eu gostaria de deixar com você a adoração entusiástica. Bom, a adoração entusiástica, para situar um pouco também os nossos queridos internautas, professores, é aquela adoração que é uma adoração ardente, calorosa, fervorosa, que é uma característica nossa, né? É característica do movimento pentecostal, que podemos ver e é válido e também é bíblico. Nós podemos citar aí, por exemplo, o próprio texto que nós lemos, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, ali no versículo 18 e 19, ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, quer dizer, é bíblico estar reunido em alegria, fervoroso, adorando ao Senhor. Isso tudo não foi uma invenção do pentecostalismo, não é algo criado por algum teólogo. Isso é bíblico, é o mover do Espírito. Então, quer dizer, é só a gente analisar. Poxa vida, às vezes a pessoa, as pessoas vão para um estádio de futebol, vai torcer para algum time lá, vai ver algum time jogar. Duvido que ela vai triste, cabeça baixa, né? Ela vai estar ali, ela vai pular, às vezes a pessoa pula, grita, está ali expressando, claro, de uma outra forma, mas a alegria que ela tem para aquele time, a alegria que ela tem em torcer por aquele time. E nós, em contrapartida, nos alegramos, só que não num time, não num ídolo do mundo secular, mas a nossa alegria é o Senhor, Ele é a nossa alegria. Então, se as pessoas que frequentam esses tipos de lugares demonstram uma alegria para essas coisas, por que nós não? Porque estaremos dentro do ambiente de culto, adorando ao Senhor, cultuando não aquilo que Ele faz somente, mas aquilo que Ele é, o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, que deu o seu Filho por amor a cada um de nós. Poderíamos estar tristes num ambiente desse? Poderíamos nos reunir, como diz, com o semblante caído? Claro, há momentos que a nossa vida nos proporciona momentos difíceis, a Bíblia vai dizer do dia mau, mas num contexto geral é um motivo de alegria estarmos reunidos. É um motivo de muita alegria, como o próprio texto vai dizer, com hinos, com cânticos espirituais, cantando, adorando ao Senhor. Então isso aí é bíblico, nós podemos e temos toda a liberdade para estarmos cultuando ao Senhor dessa forma. Só que sem abrir mão, como disse o pastor Ironides, da exposição da Bíblia, que é a base, que é fundamental para uma igreja se manter, para que os membros possam estar ali fortes, inclusive no dia mau, porque a própria palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo vai nos lembrar de todas as palavras que o Senhor Jesus disse. E se não há palavra que é pregada, como ele vai se lembrar? Como a pessoa vai lembrar num dia de dificuldade, num dia mau, né? Então é importante sim ter a exposição da Bíblia, mas também temos essa liberdade para adorar ao Senhor, cultuar o Senhor com alegria, com cânticos para a glória do Senhor. Eu até estou lembrando aqui, e eu fiz uma observação rápida aqui, porque essa adoração entusiástica, né, essa exaltação, essa alegria, né, que foi citada, e temos que ter cuidado. É claro que há momentos de experiência que há a manifestação do poder de Deus, e nós, pentecostais, damos essa liberdade, e que às vezes o culto ele não termina, a gente usa esse termo, né? E é glorioso isso, né? E batismo no Espírito Santo, renovo, salvação, a glória de Deus, ok.
Só que há uma situação de se pensar também, porque acontece às vezes e não acontece em nosso meio, ou pode estar acontecendo, né? De situações assim, o culto foi bom? Foi uma bênção. Que culto, né? E o que foi pregado? Olha, nem sei. Que eu pego o gancho do que você disse, né? Sabe que eu nem deu tempo de eu lembrar, quer dizer, é a palavra. A primazia da palavra que confronta, que muda, que transforma, que precisa ser evidente no culto, né? Então, ela deve acontecer o movimento em virtude da ação da palavra, e não o movimento suprimir a palavra. Então, isso é um cuidado. E aí, você falou e eu gostei disso, e deixo a liberdade ao pastor Euronides também para você voltar. Porque muitas das vezes acontece, às vezes chegamos em alguns ambientes de culto e as pessoas estão com semblante tristes. Ouvemos, acompanhamos, porque muitos estão atrás da bênção, do presente e não do abençoador e da presença do abençoador. Eu quero uma palavra. Sim, pastor, fique à vontade. Permite na palavra do Rodrigo. Veja, o que o senhor acabou de falar, a gente já presenciou, pastor, cultos, a pessoa ela não está bem no contexto de cima. O que está acontecendo? Não sabemos, Deus não falou com a gente. Mas são 45 minutos, a liturgia está indo, alguém louvou, Deus já visitou, alguém lá falando em línguas, tal, está alegre. Mas aquela pessoa, aquele irmão, ele está ali naquela situação. Qual seria a prerrogativa? Ele falou de um assunto aí do mundo, que a alegria deles lá é passageira, a Bíblia fala disso. A nossa é permanente. Porque mesmo de tempos difíceis, a Bíblia da notícia diz, Jesus não foi omisso, né? O mundo, o sistema que pega os crentes e joga no paredão, a condição é recorrer a quem? A Deus. O salmista, filho de Coré, a história deles é triste, não dos filhos, do pai. Diz, por que está batido a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Sim. Espera em Deus. Ou seja, o que ele falou da alegria, baseado na posição de nós, crentes, nós temos que saber que Deus, Ele é maravilhoso. Ele penetra lá no íntimo e diz, meu servo, olha, você está assim, não fique assim. Me busca. Me busca. Às vezes até um pouco antes de sair de casa. Né? A gente já teve experiência, não pode estar falando muito, de Deus chegar e falar. Porque onde Deus fala onde Ele quer falar. Só que precisa estar bem com Ele. Esse bem que eu uso aí não é defendendo a minha pessoa, bem no contexto de conduta, de servi-lo e estar buscando isso aqui que o Rodrigo acabou de explanar. Obrigado, pastor, do parte. Glória a Deus. Mas assim, pensando numa linguagem prática, nessa exaltação, mas a exaltação, e o senhor pegou o gancho, eu vou nele também, né? A exaltação, às vezes, tá na divisão A, mas, de repente, esse mesmo time está na divisão B. E aí, alguns torcedores ficaram preocupados, que agora não está mais na liga principal, e vão, às vezes, para C e depois para de acesso, e é preocupante. No nosso caso, né, e aí muda tudo, e eu gostei demais dessa ilustração, de trazer isso, né? Muda tudo porque, no nosso caso, não existe divisões, né? Não. Nós estamos no topo. Glória a Deus. Nós estamos no topo com Cristo, né? Não é que nós somos os melhores, não. Mas a igreja está em lugares elevados, a igreja está num patamar elevado. Verdade. Abacuque, quando ele ouve a palavra e teme, aquele desenvolvimento de Abacuque lá no 18, ele vai dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, né? No 19, né? O 18 ele vai dizer do contexto lá que pode dar problema, e depois vai, o Senhor me fará andar sobre as minhas alturas, ou seja, Ele me fará estar no lugar mais elevado, Ele me colocar em lugares altos. Né? Então, o cristão, quando nos reunimos no culto, é motivo de encontrar aonde não temos força, motivos de gratidão, de estarmos alegres, cultuando a Ele, porque Ele é digno. Me permite, pastor, essa ilustração que o senhor também usou, se a gente for parar para pensar, a obra que Jesus fez por nós e faz ainda até hoje, é algo que deixa a gente maravilhado. Porque imagina só vocês, queridos amigos telespectadores, você ter uma dívida que você jamais pode pagar, jamais poderia pagar, jamais na sua vida inteira você pudesse dar algo que é seu, você não poderia quitar essa dívida, pagar essa dívida, porque era impagável humanamente falando. E Deus, Ele sabedor disso, Ele enviou o seu Filho para pagar essa dívida por nós.
para nos comprar. Não com ouro, não com prata, mas com sangue. E nos amou ainda quando éramos pecadores, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos amou primeiro. Então, nos tirou do império das trevas, do rei das trevas, nos transportou para o reino do Filho da sua luz, do seu amor. Então, somente isso, que eu digo somente, mas com todo carinho e admiração possível, mas essa obra tão linda já é digna de estarmos, quando nos lembramos disso e nos damos conta disso, de nos alegrar. Ainda que as bênçãos materiais ou outras não vierem, só o fato de Ele nos ter resgatado e um dia sabemos que um dia estaremos com Ele no seu reino para sempre, isso já é motivo de exaltação. Se isso não é, eu não sei o que pode ser, porque é algo maravilhoso. Né? Essa deve ser a principal motivação do cristão, né? O terceiro ponto, subponto, vai trazer o lugar da adoração no culto pentecostal, dentro dessa ideia. Eu glorifico pelo que Ele faz e adoro pelo que Ele é. E o teólogo pentecostal William W. Menzies, que ele é norte-americano, né, faleceu no ano de 2011, né, foi do século passado, ele vai dar um destaque do lugar da adoração, ele vai falar que nós éramos conhecidos pelas reuniões e cultos alegres e ruidosas, né? Aquela fervorosidade, eu destaco sempre isso quando eu tenho a oportunidade de pregar, essa fervorosidade que havia, né? Aquela edificação, o culto, a fervorosidade no coração do crente que ele amava mais a Deus, amava mais a palavra, amava mais o próximo, amava mais o que era santo, né? Tinha mais desejo de santificar, de buscar a Deus, e essas coisas vão se perdendo, né? E ele deixa muito claro aqui, ó, eu destaquei isso aqui na lição, isso era visto nas reuniões de oração, que tá difícil, nas quais todos os presentes, coletivo e eloquentemente, derramavam o coração diante de Deus em oração e louvor. Olha só que interessante, ele traz aqui e destaca, né? E aí eu quero levantar aqui, nós já estamos caminhando para o encerramento desse programa, mas é importante destacar, porque assim, está falando da liturgia do culto, agora não faz parte da liturgia, né? Cutuca o teu irmão aí do lado. Mexe com ele aí, né? Profetiza para ele. Não sei, gente. Levanta a mão. Fica de pé, senta. Não sei, eu acho que eu tenho comigo um pensamento que o cristão alegre vai. Eu tenho hábito, e quem assiste os cultos ao vivo que vai ver eu com a mão levantada, eu dou glória a Deus. E tenho liberdade nisso e não tenho, assim, como se diz, restrição contra isso. A dar glória a Deus, levantar a mão, e quem não levanta a mão e dá glória a Deus ou não dá também, respeito do mesmo jeito. Ok. Mas a gente tem que ter cuidado com essa forma cultica, porque aí eu quero trazer algo aqui pensando nessa colocação de Romanos, do culto racional, né, daquele culto com entendimento, mas pensar no culto da antiga aliança que... eu até anotei aqui, eu ia trazer o esboço completo, mas ia tomar muito tempo. Mas havia um modelo cultico da criação ao êxodo, houve outro modelo cultico do êxodo à monarquia, houve outro da monarquia ao exílio, houve outro do exílio no exílio e houve outro modelo cultico na era pós-exílica. Correto. Agora, esses cultos, na sua essência e forma, sempre tiveram alguns elementos que não faltava: oração, sacrifício, oferta, louvor e cântico. Olha que interessante, oração, sacrifício, oferta, louvor e cântico fazia parte. E aí nós pegamos aqui o texto inicial, né, da nosso texto áureo, que vai dizer do nosso culto, né? Quando vos reunis, cada um de vós tem o quê? Salmo, tem ensino, né? Tem revelação, tem línguas, outros têm interpretação, mas tudo para edificação. Então há um modelo de culto. E nós temos um modelo de culto. Iniciamos com o hino, leitura oficial da palavra, depois louvor, o hino, os hinos congregacionais, né? Leitura oficial, louvores, oferta e dízimo. Isso faz parte do culto, gente. Faz parte de cultuar, celebrar e adorar a Deus. Ofertar. Não é coisa criada pelo homem, está na palavra. E depois alguém vai me desafiar até lá. Então prove, claro, eu vou pôr texto lá para você com toda a liberdade, todo o carinho, todo o zelo em Cristo, né? E a prioridade que é a palavra de Deus sendo pregada. Então esse é o modelo. Nós temos então esse lugar da adoração, né? Mas dentro desse modelo, louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto faz parte também, né?
Rodrigo, algum comentário, pastor Eunides? Fiquem à vontade. Eu quero uma parte, pastor. Sim, O pastor. tempo está encerrando. Veja, o senhor citou aí no seu rascunho, inclusive, veja da antiga aliança. Rodrigo, eu nasci na igreja. Nasci na igreja, pela bondade de Deus, batizado do Espírito Santo logo na juventude. Eu, às vezes, fico pensando, por exemplo, tivemos uma ceia aqui na sede. Deixa eu ver se a memória vai dar conta. Nós estamos em março. Deve ter sido janeiro. A última ceia nossa, não me falha a memória, né? Que Deus fez uma visita ampla. Foi essa? Foi sim. Coisa linda, mas lindo através do Espírito de Deus. Você foi feliz na sua fala no início do programa do problema mecanizado. Às vezes eu fico, pastor, me torcendo no banco ali, baseado no que a gente fala. Senhor, o senhor vai operar? O senhor está perguntando ao Senhor. Porque quando o povo de Deus está reunido, e já foi falado, debatido, não precisa repetir, a adoração e o desenvolvimento do que Deus quer fazer vai depender de mim, querido. Do Rodrigo, do senhor, do outro. Porque é uma condição que Deus olha e Ele já sabe o que vai fazer. Verdade. Não tem novidade para Deus. Sim. Agora, aqui eu termino. Por que está emperrada essa escassez dos dons? Profecia está uma escassez. Dom de interpretar? Não sei se ainda está tendo. E está tudo aqui. O dom existe, né? Claro, o senhor sempre evidencia. claro, o senhor foi feliz e está aí. O que estamos fazendo? Ele não foi revogado. Exatamente, ele está à disposição da igreja. Da igreja. Verdade. Agora, aqui eu termino. Segundo Crônicas 7,14, os professores que estão nos ouvindo e os crentes, os membros, Deus diz assim, se o meu povo, ali é um condicional, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro que ele pede, se humilhar, aí o resto, e o verbo fica no futuro, só pode ver que lá o verbo está no futuro, sararei, ouvirei e por aí vai. E Pedro diz, olha, você quer ficar bem? Humilhe-se diante do Eterno. Está lá. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Então, É verdade, pastor. E só para contribuir um pouco com a minha fala, pastor Alcir, pastor Eunides, eu achei muito interessante o que o senhor mencionou a respeito do dom, que está cada vez mais escasso. Escasso. Ele existe, ele O está pastor acabou de atuando, falar. está agindo, só que você não vê com tanta frequência como você vê, como você via anteriormente. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios 12:31, ele vai dizer, contudo, buscai com zelo os melhores dons. Exato. Então, ele incentiva a igreja a buscar com zelo os melhores dons. Então, como o pastor Valcir disse, ele está acessível para a igreja. Só que o grande problema que eu vejo, na minha opinião, claro, é que muitas vezes as pessoas acabam negligenciando tempo com Deus e trocando por outras coisas. Então, muitas vezes não querem mais pagar o preço. Querem o dom, mas não querem pagar o preço para tê-lo. Exato. Como participar de vigílias, se derramar em jejum, em oração, clamar ao Senhor. Preferem ficar agradando a carne, assistindo séries até tarde, buscando se pantufando com outras coisas, que seja ser pecado, mas acabam tomando conta do tempo do que deveria ser o mais importante, Correto. que é o alimento espiritual, que é a vida espiritual dela. Então, todos nós devemos tomar cuidado com isso. E é claro que, como nós podemos observar aqui o lugar da adoração no culto pentecostal, o culto pentecostal, ele tem barulho, ele tem movimento, ele tem ali mover do Espírito. O Espírito Santo tem liberdade, ele é Deus. Claro. Ele tem liberdade para agir, ele tem liberdade para atuar. É claro que nós não podemos deixar de frisar aqui que existem exageros, que aí entra naquela questão de decência e ordem, que existem alguns lugares por aí que acabam, de uma certa forma, exagerando nesse contexto, que muitas vezes nem é mesmo o Espírito Santo, mas a própria pessoa que está produzindo aquela ação ali, e por isso talvez a crítica de muitos cessacionistas, acreditando que pararam, os dons acabaram, mas
procurando ser zeloso no contexto, porque infelizmente a gente vê por aí revelação de Pix, revelação de pedindo Pix, CPF, revelação disso, aquilo, outro, que acaba não edificando nada a igreja, pelo contrário, só difamando e envergonhando, né? Agora, e às vezes a gente é atacado por esses irmãos reformados, principalmente alguns, né? Irmãos reformados sensacionistas, dizendo que as igrejas pentecostais, elas dão muito ênfase à experiência e não à palavra. E eu digo que isso é uma grande mentira, uma grande inverdade, porque nós temos aqui, como o pastor você mesmo disse, pela graça de Deus, né, o nosso pastor presidente, pastor Ival Teodoro, nos dando todo o privilégio de estarmos num programa como esse, falando da palavra, ensinando a palavra, procurando ali aprender mais da palavra. Nós temos tantos teólogos, né, bons teólogos pentecostais, eu numerei alguns aqui, o próprio pastor Douglas Batista, que teve aí na Semana da Educação Cristã. Meu Deus, que bênção, que referência, né? Podemos ter o pastor Claudio Honor de Andrade, pastor Zé Gomes, que vai ser o próximo comentarista da próxima lição do próximo trimestre da IBD dos adultos, né? O saudoso pastor Antônio Gilberto. Então, pessoas assim, gabaritadas, pessoas que dedicaram a sua vida na academia, estudando a palavra de Deus, não somente dando ênfase às experiências, porque são pentecostais, creem na experiência, mas também na palavra, né? Temos também o pastor Ciro Zibordi, pastor Elias Soares, pastor Juliano Fraga, tantos outros que estão aí dedicando a sua vida, dedicaram a sua vida para o ensino da palavra. Então, podemos dizer que esse mover pentecostal, ele é bíblico, é cristocêntrico e jamais pode ser visto como algo, uma inverdade. Não, é bíblico, é verdade e está acessível, disponível para todos aqueles que creem. Amém, glória a Deus, né? Citando aí também na tua galeria o próprio escritor dessa revista, pastor José Gonçalves, né? O comentarista aqui também, que é maravilhoso. E a vantagem que você cita todos esses nomes são nomes que convivemos, né? Da nossa convivência atual com eles, né? Agradecemos a Deus, louvamos a Deus, né, por vocês estarem aqui comentando. Deus abençoe pastor Euronides, presbítero Rodrigo, muito bom tê-los aqui, tá? E pensando que nós vamos prestar conta do tempo com Deus, então vejo que você está fazendo com o tempo, mas é muito importante a gente analisar. Estudamos hoje o culto, né, da igreja cristã. Próxima aula, fica o convite para você, nós vamos pensar propriamente na 12ª aula sobre o papel da pregação do culto. Então a gente vai direto ao ponto aí, né, o papel da pregação do culto. Deixamos você à vontade para nos acessar através no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, né, YouTube, né, isso? O Instagram, EBD_SJP, Facebook, Escola Bíblica Dominical SJP, aqui na TV Mão Amiga, ou através da NET Claro, canal 524, você pode acessar e assistir também essa programação durante a semana, das 15 às 16 horas. Fica o convite para você, tanto para assistir a próxima, bem como esses demais programas, para você acessar e estar conosco durante as programações. Nós concluímos essa lição dizendo que o culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir, e o culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Pastor Euronides, nos despeça em oração nesse momento. Bendito e soberano Deus, elevamos a Ti agora o nosso pensamento, num gesto de agradecimento, Senhor, por esse tempo que aqui estivemos, num desenvolvimento de aprendizado da Tua Palavra. Abençoa o pastor Valci, o nosso pastor presidente, Rodrigo também, que esteve aqui, ele é presbítero da igreja. Senhor, nos alcança, abençoa os ouvintes também. Rogamos humildemente a nossa oração, em nome bendito de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, 2024, o ano da intimidade com Deus.